Audiobook Amando a Jesus Cristo, 21º dia. Terça-feira. 5 meios para abandonar a tibieza. Página 94. Os meios para abandonar a tibieza e trilhar o caminho da perfeição são 5. O desejo de perfeição, a resolução para alcançá-la, a oração mental, a comunhão frequente, a oração. Primeiro, desejo de perfeição. O primeiro meio é o desejo de perfeição. Os desejos piedosos são as asas que nos erguem da terra. Como São Lourenço Justiniano diz, o desejo dá força e torna a dor mais leve. Por um lado, os desejos dão força para caminhar rumo à perfeição e, por outro lado, aliviam o cansaço da jornada. Aquele que tem um desejo real de perfeição não deixa de avançar continuamente em direção a ela e, assim avançando, finalmente chegará. Ao contrário, aquele que não deseja a perfeição sempre voltará para trás e sempre se encontrará mais imperfeito do que antes. Santo Agostinho diz que não avançar no caminho de Deus é retroceder. Aquele que não faz esforços para avançar sempre será levado para trás pela corrente de sua natureza corrupta. Aqueles, então, que dizem Deus não deseja que todos nós sejamos santos, cometem um grande erro. Sim, pois São Paulo diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Deus deseja que todos sejam santos, e cada um segundo o seu estado de vida. O religioso como religioso, o leigo como leigo, o sacerdote como sacerdote, o casado como casado, o homem de negócios como um homem de negócios, o soldado como soldado, e o mesmo ocorre com todos os outros estados de vida. São belíssimos os conselhos que minha grande intercessora Santa Teresa dá sobre este assunto. Ela diz: nossos pensamentos sejam grandes, porque deles nascerá o nosso bem. É preciso ter cuidado para não ter desejos empobrecidos, mas confiar em Deus de modo que, esforçando-nos, chegaremos pouco a pouco até onde os santos chegaram com a graça de Deus. E para confirmar, diz ter visto almas corajosas que alcançaram progressos consideráveis em um curto período de tempo. Nossos desejos agradam ao Senhor como se já fossem postos em execução. Deus Todo-Poderoso não concede favores extraordinários, exceto onde o seu amor é seriamente buscado. Deus não deixa de retribuir todo bom desejo nesta vida, pois é amigo das almas generosas, desde que não confiem em si mesmas. Esta mesma santa era dotada de tão grande espírito de generosidade que disse ao nosso Senhor que se visse outros no paraíso desfrutando dele mais do que ela, não se importaria, mas se visse alguém que o amando mais do que ela deveria amá-lo, não saberia como suportar. Devemos, portanto, ter grande coragem. O Senhor é bom para quem nele confia, para a alma que o procura. Lamentações, capítulo 3, versículo 25. Deus é extraordinariamente bom e liberal para com uma alma que o busca de todo o coração. Nem os pecados do passado podem ser um obstáculo para nos tornarmos santos, se tivermos o desejo sincero de nos tornar santos. Santa Teresa observa: o diabo se esforça para nos fazer pensar que é orgulho alimentar desejos elevados e desejar imitar os
santos. Pelo contrário, é de grande valor encorajar-nos com o desejo de grandes coisas, porque, embora a alma não tenha de uma só vez a força necessária, mesmo assim luta ousadamente e avança. O apóstolo escreve: tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E a glosa adiciona: até mesmo os pecados. Até os pecados do passado podem contribuir para a nossa santificação, na medida em que sua lembrança nos torna mais humildes e gratos ao testemunhar as graças que Deus derrama depois de nossos ultrajes. Não sou capaz de nada, diria o pecador. Não mereço nada além do inferno, mas eu tenho que lidar com um Deus de infinita generosidade que prometeu ouvir todos os que o invocam. Agora, como me resgatou de um estado de condenação e deseja que me torne santo, e agora me oferece sua ajuda, certamente posso me tornar um santo. Não por minhas próprias forças, mas pela graça de meu Deus que me fortalece. Tudo posso naquele que me conforta. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Quando, portanto, tendo bons desejos, devemos ter coragem e, confiando em Deus, esforçar-nos para colocá-los em execução. Mas, se depois de encontrarmos qualquer obstáculo em nossos empreendimentos espirituais, devemos repousar tranquilamente na vontade de Deus. A vontade de Deus deve ser perfeita antes de todo bom desejo. Santa Maria Madalena de Pazzi preferia permanecer vazia de toda a perfeição do que possuí-la sem a vontade de Deus. Segundo, resolução. O segundo meio de perfeição é a resolução de pertencer totalmente a Deus. Muitos são chamados à perfeição. Impelidos pela graça, concebem o desejo de alcançá-la, mas, se nunca decidem realmente adquiri-la, vivem e morrem no mau cheiro de sua morna e imperfeita, de sua vida morna, vivem e morrem no mau cheiro de sua vida morna e imperfeita. O desejo de perfeição não é suficiente se não for seguido por uma firme resolução de alcançá-la. Quantas almas só se alimentam de desejos, mas nunca dão um passo sequer no caminho de Deus? É desse desejo que o homem sábio fala quando diz: os desejos do preguiçoso o matam. Provérbios 21, 25. O preguiçoso sempre deseja, mas nunca resolve tomar os meios adequados ao seu estado de vida para se tornar santo. Ele diz: entregar-me-ia inteiramente a Deus se eu estivesse na solidão, e não nesta casa. Se pudesse viver no mosteiro, eu me entregaria totalmente. Ao mesmo tempo, não pode sustentar uma companhia desagradável, não pode tolerar uma palavra de contradição. Perde-se em preocupações inúteis, comete 1000 faltas de gula, curiosidades e orgulho. Assim, ainda assim, suspira ao vento. Se eu tivesse isso, se eu pudesse aquilo. Tais desejos fazem mais mal do que bem. Alguns se alimentam deles, enquanto isso, continuam levando uma vida de imperfeições. Dizia São Francisco de Sales: não aprovo quem, estando empenhado em algum dever ou vocação, resolva suspirar por algum outro tipo de vida não compatível com sua posição atual, ou por exercícios não adequados para o seu estado atual, pois serve apenas para dissipar seu coração e fazê-lo definhar de seus deveres. Devemos, portanto, desejar a perfeição e resolutamente tomar os meios para alcançá-la. Santa Teresa declara: Deus só procura uma resolução da nossa parte. Depois, ele fará todo o resto.
O diabo não teme as almas indecisas. Por isso, deve-se usar a oração mental, a fim de obter os meios que conduzem à perfeição. Alguns oram muito, mas nunca chegam a uma conclusão prática. A mesma santa disse: prefiro uma oração curta, que produz grandes frutos, do que uma oração de muitos anos, nos quais a alma nunca chega a resolver fazer algo digno de Deus Todo-Poderoso. Aprendi, por experiência, que qualquer que se proponha a fazer uma grande obra, por mais difícil que seja, se o fizer para agradar a Deus, não tem razão de ter medo. A primeira resolução deve ser fazer todos os esforços e morrer em vez de cometer qualquer pecado deliberado, qualquer que seja e por menor que seja. É fato que todos os nossos esforços, sem a ajuda divina, não podem nos capacitar a vencer as tentações. Mas Deus deseja que, de nossa parte, esforcemo-nos violentamente. Assim, nos suprirá depois com sua graça, socorrerá nossa fraqueza e nos capacitará a obter a vitória. Esta resolução remove de nós todos os obstáculos para seguirmos em frente e, ao mesmo tempo, dá-nos grande coragem, a certeza de estarmos na graça de Deus. São Francisco de Sales escreve: a melhor segurança que podemos ter neste mundo de estar na graça de Deus consiste não exatamente em sentir que temos o seu amor, mas no puro e irrevogável abandono de todo o nosso ser nas suas mãos, e na firme resolução de nunca consentir com qualquer pecado, seja grande ou pequeno. Nisso consiste o que significa ter uma consciência delicada. Observe-se que uma coisa é ter uma consciência delicada, não é a mesma coisa de ter uma consciência escrupulosa. Ter uma consciência delicada é um requisito para se tornar um santo. Ser escrupuloso é um defeito e faz mal. Por isso, devemos obedecer a nossos diretores e superar os escrúpulos, que nada mais são do que alarmes vãos e irracionais. Por isso, é necessário decidir escolher sem reservas o melhor. Não só o que é agradável a Deus, mas o que lhe é agradável mais. São Francisco de Sales diz: devemos começar com uma resolução forte e constante de nos entregarmos totalmente a Deus e protestar a Ele que para o futuro queremos ser seus sem qualquer mérito. E então devemos depois renovar frequentemente esta mesma resolução. Santo André Avelino fez a promessa de avançar diariamente em perfeição. Não é necessário que todo aquele que deseja se tornar santo faça disso um voto, mas deve se esforçar todos os dias para alcançar alguns passos à frente na perfeição. São Lourenço Justiniano escreveu: quando uma pessoa está realmente abrindo o caminho, sente em si mesma um desejo contínuo de progredir. E, quanto mais se aperfeiçoa na perfeição, mais esse desejo aumenta, pois, à medida que a sua luz interior aumenta a cada dia, sente-se carente de todas as virtudes e de todo o bem. E se, por acaso, está ciente de algum bem que faz, sempre lhe parece muito imperfeito e faz pouco caso. A consequência é que ele está incansavelmente trabalhando para adquirir a perfeição. E devemos começar rapidamente e não esperar pelo dia seguinte. Quem sabe se depois teremos tempo ou não? Eclesiastes nos aconselha: tudo que tua mão encontra para fazer, faze-o com todas as tuas faculdades. O que você pode fazer, faça-o rapidamente e não adie. E acrescenta o motivo: pois que, na região dos mortos, para onde vais, não há mais trabalho, nem ciência, nem inteligência, nem sabedoria. Eclesiastes
9, 10. Na próxima vida, não há mais tempo para trabalhar, liberdade para o mérito, prudência para fazer o bem, sabedoria ou experiência para receber como conselho. Depois da morte, o que está feito, está feito. Uma freira do convento de Torre de Spete, em Roma, cujo nome era Irmã Bonaventura, tinha uma vida muito tíbia. Veio um religioso, o padre Lancísio, para ministrar os exercícios espirituais às freiras. Esta freira, não sentindo vontade de se livrar da tibieza, começou a escutar os exercícios sem boa vontade. Mas logo no primeiro sermão, ela foi conquistada pela graça divina, de modo que imediatamente pôs-se aos pés do padre que pregava e disse-lhe, com um tom de verdadeira determinação: Padre, quero ser santa imediatamente. E, com a ajuda de Deus, ela conseguiu. Viveu apenas 8 meses após aquele evento, e durante esse curto período viveu e morreu como uma santa. Davi disse: Agora começo. Salmos 76, versículo 11. Assim também exclamou São Carlos Borromeu: Hoje começo a servir a Deus. Devemos agir da mesma maneira, como se até agora não tivéssemos feito nenhum bem. Tudo o que fazemos para Deus é nada, visto que somos obrigados a fazê-lo. Portanto, deve-se a cada dia renovar a resolução de pertencer totalmente a Deus. Não se deve parar para observar o que os outros fazem ou como fazem. Aqueles que se tornam verdadeiros santos são poucos. São Bernardo diz: Não se pode ser perfeito sem ser singular. Se quisermos imitar a vida comum dos homens, permaneceremos imperfeitos, como na maior parte do tempo eles são. Devemos superar tudo, renunciar a tudo, a fim de ganhar tudo. Santa Teresa disse: Por que não chegamos à conclusão de dar todo o nosso afeto a Deus, Ele também não nos dá todo o seu amor. Ó meu Deus, quão pouco é tudo o que é dado a Jesus Cristo, que deu seu sangue e sua vida por nós, exclama a santa. O quanto damos é apenas sujeira, em comparação com uma única gota de sangue derramado por nós, por nosso bendito Senhor. Os santos não sabem poupar-se a si próprios quando se trata de agradar a um Deus que se entregou totalmente, sem reservas, para nos obrigar a nada lhe entregar. Correção. Os santos não sabem poupar-se a si próprios quando se trata de agradar a um Deus que se entregou totalmente, sem reservas, para nos obrigar a nada lhe negar. São João Crisóstomo escreveu: Ele deu tudo e nada guardou para si. Entregou-se inteiramente. Não há, então, desculpa para termos reservas para com Deus. Ele morreu por todos nós até, diz o apóstolo, para que com cada um de nós viva só para ele que morreu por nós. Ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Terceiro, oração mental. O terceiro meio de se tornar um santo é a oração mental. João Gerson escreve: Somente por um milagre, aquele que não medita nas verdades eternas pode levar uma vida de cristão. A razão é que, sem oração mental, a luz nos falha e caminhamos nas trevas. As verdades da fé não são vistas pelos olhos do corpo, mas pelos olhos da mente. Quando meditamos, aquele que deixa de meditar, deixa de vê-las, e, portanto, anda no escuro. E, estando no escuro, facilmente cresce apegado às coisas sensíveis e, por causa delas, passa a desprezar as coisas eternas. Santa Teresa
escreveu o seguinte ao bispo de Osma: embora pareçamos não descobrir em nós imperfeições, contudo, quando Deus abre os olhos da alma, o que costuma fazer na oração, então as imperfeições aparecem claramente. E São Bernardo havia dito antes que aquele que não medita não julga severamente a si mesmo, pois simplesmente porque não se conhece. A oração mental regula as afeições e dirige as orações para Deus. Mas sem oração, as afeições se apegam à terra e as ações se conformam às afeições. E dessa maneira, tudo se desorganiza. Lemos sobre um terrível exemplo disso na vida da venerável irmã Maria Crucifixa da Cilícia. Enquanto esta serva de Deus orava, ela ouviu um demônio se gloriando de ter conseguido retirar um religioso da oração comunitária. Ela viu um espírito que, depois desta omissão ao diabo, a tentou a consentir com um pecado grave e que ela estava a ponto de ceder. Imediatamente ela abordou e, com uma admoestação oportuna, a impediu de cair. Santa Teresa disse que quem quer que abandone a oração mental, muito em breve se torna uma besta ou um demônio. O que deixa de fora a oração deixará de amar Jesus Cristo. Meu coração se abrasava dentro de mim. Meu pensamento se acendia como um fogo. Então eu me pus a falar. Salmos 38, 4. Foi dito por Santa Catarina de Bolonha. Quem renuncia à prática da oração, corta aquele cordão que liga a alma a Deus. Segue-se que o diabo, encontrando a alma fria no amor divino, terá pouca dificuldade em induzi-la a comer um ou outro fruto venenoso. De outra maneira, Santa Teresa disse: quem perseverar na oração, tenha a certeza de que, com quantos pecados o diabo possa cercá-lo, o Senhor acabará por trazê-lo ao porto da salvação. Quem não para no caminho da oração mental, chega mais cedo ou mais tarde. O diabo se esforça tanto para retirar as almas da oração, porque bem sabe que perdeu aqueles que perseveram fielmente na oração. Quão grandes são os benefícios que fluem da oração mental! Nela, concebemos pensamentos santos, praticamos afeições devotas, despertamos grandes desejos e tomamos resoluções eficazes para nos entregarmos totalmente a Deus. Assim, a alma é levada, por amor, a sacrificar os prazeres terrenos e todos os apetites desordenados. Foi dito por São Luís de Gonzaga: nunca haverá muita perfeição sem muita meditação. Que aquele que anseia pela perfeição observe bem esta notável frase do santo. Não devemos rezar para saborear a doçura do amor divino. Quem quer que reze por tal motivo perderá seu tempo ou obterá pouco proveito. A pessoa deve começar a orar apenas para agradar a Deus, ou seja, para aprender qual é a vontade de Deus a seu respeito e implorar-lhe ajuda para colocá-la em prática. Disse o venerável Padre Antônio Torres: carregar a cruz sem consolo faz as almas voarem à perfeição. A oração desacompanhada de consolações sensíveis confere maior fruto à alma, mas lamentável é a pobre alma que se afasta da oração, porque nela não se encontra prazer. Santa Teresa disse: quando uma alma deixa de orar, é como se ela se lançasse no inferno sem a necessidade de demônios. Resulta da prática da oração o ato de pensar constantemente em Deus. Dizia Santa Teresa: o que ama verdadeiramente está sempre atento ao amado.
E, portanto, segue-se que as pessoas de oração estão sempre falando de Deus, sabendo como é agradável ao Senhor que os que o amam falem dele com deleite e sobre o amor que nutre por eles, e que assim devem se esforçar para acender nos outros o mesmo amor. A mesma santa escreveu: Jesus Cristo está sempre presente nas conversas dos servos de Deus e fica muito grato por ser o sujeito de seu deleite. A oração mental, mais uma vez, cria aquele desejo de se retirar para a solidão, a fim de conversar a sós com Deus e manter o recolhimento interior no desempenho dos deveres externos necessários. Digo necessárias, como a administração de uma família ou do desempenho dos deveres que nos são exigidos pela obediência. Uma pessoa de oração deve amar a solidão e evitar correção. Uma pessoa de oração deve amar a solidão e evitar a dissipação em negócios supérfluos e inúteis. Caso contrário, perderá o espírito de recolhimento, que é um grande meio de preservar a união com Deus. És um jardim fechado, minha irmã, minha esposa. Cantares, capítulo 4, versículo 12. A alma desposada com Jesus Cristo deve ser um jardim fechado para todas as criaturas e não deve admitir em seu coração outros pensamentos, outros negócios, mas somente os de Deus ou para Deus. Corações libertinos nunca se tornam santos. Os santos, que precisam trabalhar para ganhar almas para Deus, não perdem o recolhimento mesmo no meio de todos os seus labores, seja de pregar, confessar, reconciliar inimigos ou ajudar os enfermos. A mesma regra vale para aqueles que se dedicam ao estudo. Quantos, devido ao estudo excessivo e ao desejo de se tornarem instruídos, não se tornam santos nem instruídos? O verdadeiro aprendizado consiste na ciência dos santos, em saber amar Jesus Cristo. O amor divino traz consigo conhecimento e todo o bem. Com ela me vieram todos os bens. Sabedoria 7:11. Isto é, com a santa caridade. São João Beckmans tinha um amor extraordinário pelo estudo, mas, por sua grande virtude, nunca permitiu que o estudo interferisse em seus interesses espirituais. O apóstolo nos exorta: digo a todos que estão entre vós, que não saibam mais do que convém saber, mas que saibam com sobriedade. Romanos capítulo 12, versículo 3. Especialmente o sacerdote deve ter conhecimento. Ele deve saber as coisas, porque deve instruir os outros na lei divina. Os sábios dos sacerdotes guardam a ciência, e é de sua boca que se espera a doutrina. Malaquias 2:7. Ele deve ter conhecimento, mas com sobriedade. Aquele que deixa a oração pelo estudo mostra que em seu estudo busca a si mesmo e não a Deus. Quem busca a Deus abandona o estudo, se não for absolutamente necessário, para não omitir a oração. Além disso, o maior mal é que, sem oração mental, não oramos de forma alguma. Tenho falado com frequência em minhas obras espirituais sobre a necessidade da oração, e mais especialmente em um pequeno volume intitulado A Oração, o Grande Meio. E no presente capítulo também direi brevemente algumas outras coisas. Bastará citar aqui a opinião de João Palafox, bispo de Osma, nas suas observações sobre as cartas de Santa Teresa. Como podemos conservar a caridade se Deus não nos conceder a perseverança? Pedimos a Ele? E como devemos pedir, exceto pela oração?
Sem oração, não há comunicação com Deus para a preservação da virtude. Sem oração, não há comunicação com Deus para a preservação da virtude. De fato, aquele que negligencia a oração mental vê muito pouco as necessidades de sua alma e sabe pouco sobre os perigos de sua salvação, os meios a utilizar para vencer as tentações, e assim, entendendo pouco da necessidade da oração, deixa de orar e certamente se perderá. No que diz respeito aos assuntos para meditação, nada é mais útil do que meditar nas 4 últimas coisas: morte, julgamento, inferno e céu. Mas é especialmente vantajoso meditar sobre a morte e imaginar-nos morrendo no leito da doença, com o crucifixo nas mãos e prestes a entrar na eternidade. Mas, sobretudo, para quem ama Jesus Cristo e deseja sempre aumentar o seu amor, nenhuma consideração é mais eficaz do que a da paixão do Redentor. São Francisco de Sales chama o Monte do Calvário de a montanha dos que amam, pois os que amam Jesus Cristo amam habitar nesta montanha, onde não se respira outro senão o ar do amor divino. Quando vemos um Deus morrendo por nosso amor e morrendo para ganhar nosso amor, amou-nos e se entregou por nós. Efésios capítulo 5, versículo 2. É impossível não amá-lo com fervor. Esses dardos de amor saem continuamente das feridas de Cristo crucificado, perfurando os corações de pedra. Feliz é aquele que constantemente, durante sua vida, está subindo às alturas do Calvário. Ó bendito monte, ó querido monte, ó amado monte, quem mais te deixará? Um monte que envia chamas para inflamar as almas que perseverantemente habitam em ti. 4. Comunhão frequente. O quarto meio de perfeição e perseverança na graça de Deus é receber a Santa Comunhão, de que já falamos no capítulo 2, onde afirmamos que uma alma não pode fazer nada mais agradável a Jesus Cristo do que recebê-lo no sacramento do altar. Santa Teresa disse: não há melhor ajuda para a perfeição do que a comunhão frequente. Como admiravelmente o Senhor leva tal alma à perfeição. E ela acrescenta que, normalmente falando, aqueles que comungam com mais frequência são considerados mais avançados em perfeição, e que há maior espiritualidade nas comunidades onde a comunhão frequente é o traje. Por esta razão é que, como encontramos declarado em um decreto de Inocêncio XI, em 1679, os santos padres exaltaram tanto e promoveram tanto a prática da comunhão frequente e mesmo diária. A Sagrada Comunhão, como nos diz o Concílio de Trento, livra-nos das faltas cotidianas e nos persevera nas faltas mortais. Correção. A Sagrada Comunhão, como nos diz o Concílio de Trento, livra-nos das faltas cotidianas e nos preserva das faltas mortais. São Bernardo afirma que a comunhão reprime os movimentos de raiva e de incontinência, que são 2 paixões que mais frequentemente e violentamente nos assaltam. Santo Tomás diz que a comunhão derrota as sugestões do diabo. E, finalmente, São João Crisóstomo diz que a comunhão derrama em nossas almas uma grande inclinação para a virtude e uma prontidão a praticá-la, e ao mesmo tempo nos concede uma grande paz, pela qual o caminho da perfeição se torna muito doce e fácil para nós. Além disso, não existe sacramento tão capaz de despertar o amor divino.
nas almas como o santo sacramento da Eucaristia, no qual Jesus Cristo se doa totalmente para nos unir a todos por meio do amor santo. Por isso, disse o padre João de Ávila: quem dissuade as almas da comunhão frequente faz a obra do demônio. Assim, pois o diabo tem grande horror deste sacramento, do qual as almas tiram imensa força para avançar no amor divino. Mas a preparação adequada é necessária para comungar bem. A primeira preparação para ir à comunhão diariamente, ou várias vezes na semana, é manter-se livre de todo afeto deliberado ao pecado, isto é, ao pecado cometido com os olhos abertos. A prática de muita oração mental. A mortificação dos sentidos e das paixões. São Francisco de Sales nos ensina o seguinte: quem superou a maior parte de suas más inclinações e atingiu um notável grau de perfeição, pode comungar todos os dias. O angélico doutor São Tomás afirma que aquele que sabe porque sua alma deriva da Sagrada Comunhão, um aumento do amor divino, pode comungar diariamente. Inocêncio, 11º, no decreto acima mencionado, disse que a maior ou menor frequência da Sagrada Comunhão deve repousar sobre a decisão do diretor, devendo ser guiado neste assunto pelo benefício que se vê resultar para as almas sob sua direção. Em seguida, faça pelo menos meia hora de oração mental na preparação para a comunhão. Para colher também frutos mais abundantes da comunhão, devemos fazer uma longa ação de graças. O padre João de Ávila disse que o tempo depois da comunhão é um tempo para ganhar tesouros de graças. Santa Maria Madalena de Pazzi costumava dizer que nenhum tempo pode ser mais apropriado para nos inflamar com o amor divino do que o tempo imediatamente após a nossa comunhão. E Santa Teresa diz: depois da comunhão, tenhamos cuidado para não perder tão boa oportunidade de negociar com Deus. Sua Divina Majestade não está acostumada a pagar mal por sua hospedagem, se tiver uma boa recepção. Há certas almas tímidas que, ao serem orientadas a comungar com mais frequência, respondem: mas não sou digno. Mas você não sabe o quanto mais se abstém. Mas você não sabe que quanto mais se abstém de comungar, mais indigno você se torna dela? Porque, privado da Sagrada Comunhão, terá menos forças e cometerá mais faltas. Pois bem, obedeça ao seu diretor e guie-se por ele. As faltas não impedem a Sagrada Comunhão quando não são cometidas voluntariamente. Além disso, entre suas falhas, a maior é não se submeter ao que o seu diretor espiritual diz. Mas minha vida passada era muito ruim. E eu respondo que aquele que é mais fraco tem mais necessidade do médico e do remédio. Jesus, no Santíssimo Sacramento, é nosso médico e remédio também. Disse Santo Ambrósio: eu, que estou sempre pecando, sempre preciso de remédio. Você dirá então, talvez, mas meu confessor não me diz para comungar com mais frequência. Se, então, ele não lhe disser para fazer isso, peça sua permissão para comungar com mais frequência. Se ele negar, obedeça-o. Entretanto, faça-lhe o pedido. Poderia parecer arrogante da minha parte, seria se você quisesse comungar contra a vontade dele, mas não quando pede seu consentimento com humildade. Este pão celestial requer fome. Jesus ama ser desejado, diz um autor devoto. Ele tem sede de ter sede. E este pensamento
e este pensamento: hoje eu me comunguei, e amanhã terei que comungar. Tal reflexão mantém a alma atenta para evitar todos os pecados e fazer a vontade de Deus. Mas eu não tenho devoção. Se você quer dizer devoção sensível, não é necessário. Deus nem sempre concede, mesmo às suas almas mais amadas. Basta ter a devoção de uma vontade determinada a pertencer inteiramente a Deus e a progredir no seu amor divino. João Gerson disse que aquele que se abstém da comunhão porque não sente aquela devoção que gostaria de sentir, age como um homem que não se aproxima do fogo porque não sente calor. Ó meu Deus, quantas almas, por não se empenharem em levar uma vida de maior recolhimento e mais desprendimento das coisas terrenas, não se importam em buscar a sagrada comunhão. E esta é a verdadeira causa de não desejarem comungar com mais frequência. Eles sabem muito bem que a comunhão frequente não combina com o desejo de aparecer, vestir-se com vaidade, gula, confortos corporais, conversas e divertimentos. Sabem que precisam de mais oração, mais mortificação, tanto interna como externa, mais reclusão, e tudo isso eles têm vergonha de se aproximar do altar com mais frequência. Sem dúvida, tais almas estão certas em abster-se da comunhão frequente enquanto se encontrarem naquele estado infeliz de tibieza. Mas todo aquele que é chamado a uma vida mais perfeita deve deixar de lado esse estado, ou irá arriscar grandemente sua salvação eterna. Também muito contribuirá para manter vivo o fervor na alma e fazer a comunhão espiritual, tão recomendada pelo Concílio de Trento, que exorta todos os fiéis a praticá-la. A comunhão espiritual, como diz São Tomás, consiste no desejo ardente de receber Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento e, portanto, os santos tiveram o cuidado de fazê-lo várias vezes durante o dia. O método para fazê-lo é este: meu Jesus, creio que estais no sacramento da Eucaristia. Amo-vos e desejo vos receber. Vinde a minha alma, uno-me a vós e vos peço que não permitais que nunca me separe de vós. Ou, mais resumidamente assim: meu Jesus, vinde a mim, eu quero vos receber para que vivamos intimamente unidos e não vos separeis de mim. Esta comunhão espiritual pode ser praticada várias vezes ao dia, quando rezamos ou visitamos o Santíssimo Sacramento, e especialmente quando assistimos à missa no momento da comunhão dos sacerdotes. A irmã dominicana, Beata Águeda da Cruz, disse: se meu confessor não tivesse me ensinado este método de comunhão espiritual várias vezes ao dia, eu não sei como poderia viver. Quinto, oração. O quinto e mais necessário meio para a vida espiritual e para obter o amor de Jesus Cristo é a oração. Em primeiro lugar, pela oração, Deus nos convence do grande amor que nos nutre. Que maior prova de afeto uma pessoa pode dar a um amigo do que dizer a ele: meu amigo, peça o que você quiser de mim e eu lhe darei? Ora, isto é precisamente o que nosso Senhor nos diz: pedi e vos será dado, buscais e achareis. Lucas 11, 9. Portanto, a oração se torna poderosa com Deus para obter todos os bens. A oração, embora seja uma só, pode efetuar todas as coisas, como diz Teodoreto. Quem reza obtém de Deus o que quer. As palavras de Davi são lindas. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua misericórdia. Salmos 62, 20. Comentando esta passagem, Santo Agostinho diz: enquanto vires que não falhas na oração, esteja certo de que a misericórdia divina também não te faltará. E São João Crisóstomo: obtemos sempre, mesmo quando rezamos.
Quando rezamos a Deus, Ele nos concede a graça que pedimos antes mesmo de terminarmos o nosso pedido. E então, se somos pobres, culpemos apenas a nós mesmos, pois somos pobres apenas porque desejamos ser pobres. Portanto, não merecemos pena. Que compaixão pode merecer um mendigo que, tendo um senhor muito rico e desejoso de lhe dar tudo se o pedir, escolhe continuar na pobreza para não precisar pedir o que quer? Deus está pronto para enriquecer todos os que lhe pedem. Nosso Deus é rico para com todos os que o invocam. Romanos capítulo 10, versículo 12. A oração humilde obtém tudo de Deus. Precisamos estar persuadidos ao mesmo tempo de que é útil e necessária para a nossa salvação. Necessitamos absolutamente da ajuda divina para vencer as tentações e, às vezes, em certos ataques mais violentos, a graça suficiente de que Deus dá a todos pode possivelmente nos capacitar a resistir. Mas por causa de nossa inclinação para o mal, normalmente não será suficiente e teremos necessidade de uma graça especial. Quem reza obtém esta graça, mas quem não ora não obtém e está perdido. Um exemplo seria a graça da perseverança final, isto é, a graça de morrer na graça de Deus, imprescindível para a nossa salvação. Imprescindível para a nossa salvação. Sem ela, estaremos perdidos para sempre. Santo Agostinho fala desta graça que Deus só a concede com quem reza. E esta é a razão pela qual tão poucos são salvos. Poucos realmente se preocupam em implorar a Deus esta graça da perseverança. Resumindo, os santos padres dizem que a oração é necessária para nós não apenas como uma necessidade de preceito, de modo que teólogos dizem que aquele que negligencia por um mês o assunto estará no pecado mortal, mas também como necessidade de meios, o que equivale a dizer que quem não reza não pode ser salvo. E a razão disso é que não podemos obter a salvação eterna sem a ajuda da graça divina. E esta graça só é concedida àqueles que rezam. E porque as tentações e os perigos de cair no desagrado de Deus nos são colocados continuamente, nossas orações devem ser contínuas. Por isso, Santo Tomás declara que a oração contínua é necessária para que o homem se salve. A oração incessante é necessária ao homem para que entre no céu. E o próprio Jesus Cristo já havia dito que devemos orar sempre e não desanimar. E depois o apóstolo disse o mesmo, Lucas 18:1 e 1 Tessalonicenses 5:17. Durante o intervalo em que deixamos de orar, o diabo nos conquistará. Embora a graça da perseverança não possa de forma alguma ser merecida por nós, como nos ensina o Concílio de Trento, Santo Agostinho diz que, em certo sentido, podemos merecê-la pela oração. O Senhor deseja dispensar sua graça a nós, mas deverá ser suplicado primeiro. Mais ainda, como São Gregório observa, deseja ser importunado e, de certa maneira, constrangido por nossas orações. Deus deseja receber oração, deseja ser compelido, deseja ser vencido por nossa importunação. Santa Maria Madalena de Pazzi disse que quando pedimos graças a Deus, Ele não apenas nos ouve, mas, em certo sentido, nos agradece. Sim, porque Deus, como a bondade infinita, ao desejar derramar-se sobre os outros, tem o desejo infinito de distribuir os seus dons, mas deseja ser suplicado. Daí segue-se que, quando ele se vê suplicado por uma alma, recebe tanto prazer que, em certo sentido, agradece. Se desejamos nos preservar na graça de Deus até a morte, devemos agir
como mendigos e manter nossas bocas abertas para implorar pela sua ajuda, sempre repetindo: Meu Jesus, misericórdia, nunca me deixe ser separado de vós. Ó Senhor, vinde em meu auxílio, socorrei-me. Salmos 69, versículo 2. Esta é a oração incessante dos antigos padres do deserto. Inclina-te em meu auxílio, ó Deus. Ó Senhor, apressa-te em ajudar-me. Ó Senhor, ajuda-me e ajuda-me logo, socorrei-me, eu vou cair e perecer. E isso, acima de tudo, deve ser praticado no momento da tentação. Aquele que age de outra forma está perdido. E tenhamos muita fé na oração. Deus prometeu ouvir aquele que ora. Pedi e recebereis. João 16, 2. Como podemos duvidar, diz Santo Agostinho, se Deus se comprometeu com a promessa expressa de não e não pode deixar de nos conceder favores que lhe pedimos? Ao recomendar-nos a Deus, devemos ter a certeza de que Deus nos ouve. Então obteremos tudo o que desejamos. Nosso Senhor diz: tudo o que pedirdes em oração, crede que recebereis e ser-vos-á dado. João 16, 2. Mas alguém pode dizer: sou um pecador e não mereço ser ouvido. Mas Jesus Cristo diz: todo aquele que pede, recebe. Lucas 11, 10. Seja justo ao pecador. Santo Tomás ensina que a eficácia da oração para obter graças não depende dos nossos méritos, mas da misericórdia de Deus que prometeu ouvir todo aquele que lhe pede. E nosso Redentor, para afastar todo medo de nós, quando oramos, disse: em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo dará. João 16, 23. É como se dissesse: pecadores, não tendes méritos próprios para obter graças. Portanto, façam dessa maneira. Quando desejarem obter graças, peçam ao meu Pai em meu nome. Isto é, pelos meus méritos e pelo meu amor. Então peçam quanto quiserem e será concedido. Observe a expressão em meu nome, que significa, como São Tomás explica, em nome do Salvador. Em outras palavras, que as graças que pedimos devem ser graças a respeito da nossa salvação eterna. Consequentemente, devemos observar que a promessa não diz respeito a favores temporais. Estes bens o Senhor concede quando são proveitosos para o nosso bem-estar eterno. Se provam o contrário, Ele os recusa. Se pedimos favores temporais, receberemos desde que beneficiem a nossa alma. Mas se forem graças espirituais, então nenhuma condição é requerida. Somente confiança e uma confiança segura. Devemos dizer: Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, livra-me desta tentação. Concede-me santa perseverança, amor, concede-me o céu. Podemos igualmente pedir essas graças de Jesus Cristo em seu próprio nome, isto é, pedi-los pelos seus méritos, visto que também temos a sua promessa neste sentido. Tudo o que pedirdes ao meu Pai, eu o farei. João 14, 14. E enquanto oramos a Deus, não esqueçamos de nos recomendar ao mesmo tempo a Maria, dispensadora das graças. São Bernardo diz que é o Todo-Poderoso quem concede as graças, mas Ele as concede pelas mãos de Maria. Busquemos a graça e busquemo-la por meio de Maria, porque o que ela busca, sempre encontra e não pode ser recusado. Se Maria reza por nós, estamos seguros, pois cada petição de Maria é ouvida. Ela jamais pode encontrar uma repulsa. Afeições e orações. Ó Jesus, meu amor, estou decidido a vos amar tanto quanto posso. Desejo tornar-me um santo por esta razão, a fim de vos agradar e amar excessivamente nessa vida e na próxima. Não posso fazer nada por mim mesmo, mas vós podeis fazer todas as coisas, e eu sei que desejas que eu me torne santo. Já vejo
que por vossa graça minha alma suspira somente por vós, e não busca outra coisa senão a vós. Não desejo viver mais para mim. Desejas que eu seja totalmente vosso, e eu desejo o mesmo. Venha unir-me a vós, venha unir-me a vós. Tu és infinita bondade, desejo que tanto me amou. Tu és infinita bondade, aquele que tanto me amou, de fato, muito amoroso e muito amável. Como então posso amar qualquer coisa além de vós? Prefiro o vosso amor antes de todas as coisas deste mundo. És o único objeto e fim de todas as minhas afeições. Deixo tudo para ser ocupado exclusivamente em vos amar, meu Redentor, Consolador, Esperança, meu amor e meu tudo. Não vou desesperar de me tornar um santo por causa dos pecados de minha vida que passou. Pois eu sei, meu Jesus, que morreste para perdoar o verdadeiro penitente. Eu vos amo agora, com todo o meu coração e minha alma. Eu vos amo mais do que a mim mesmo, e lamento, acima de qualquer outro mal, ter a infelicidade de vos desprezar, meu bem soberano. Agora não sou mais meu, sou vosso, Deus do meu coração. Dispõe de mim como quiseres. Para vos agradar, aceito todas as tribulações que podes escolher para me enviar doenças, tristezas, angústias, ignomínias, pobreza, perseguição, desolação. Aceito tudo para vos agradar. Da mesma maneira, aceito a morte que decretaste, com todas as angústias e cruzes que podem acompanhá-la. É suficiente se me concedes a graça de vos amar excessivamente. Empresta-me a vossa ajuda. Dá-me forças daqui em diante para compensar, com o meu amor, toda a amargura que vos causei no passado, ó único amor de minha vida. Ó Rainha dos céus, ó Mãe de Deus, ó grande defensora dos pecadores, eu confio em vós. Página 113, fim.